Amém, irmãos? Hoje nós vamos iniciar uma série nova. Eu gostaria que os irmãos abrissem em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 12, juntamente com Isaías, capítulo 1, versículo 3. Nós vamos estar meditando nesses dois versículos, primeiramente, para que possamos explicar aos irmãos qual é o propósito da nossa série que nós vamos iniciar a partir do dia de hoje. O título da nossa mensagem é Qual Deus do seu cristianismo? Uma declaração de fé em tempos de apostasia. O meu direcionamento de Deus é tratar com os irmãos a partir de hoje e durante algum tempo sobre um conjunto de tudo aquilo que a nossa fé fala. Uma declaração de fé, aquilo que cremos, o Deus que cremos, o que Deus diz de nós, o que Deus fala acerca de si mesmo, o que Deus revela como sendo a sua vontade. Em tempos de outrora, pessoas chamavam isso de catecismo. Daí a expressão catequizar alguém. Significa apresentar para a pessoa aquilo que você acredita. E com certeza a catequese é algo que tem faltado no nosso cristianismo. Nós vemos pessoas botando igrejas ou esvaziando igrejas e elas não fazem a mínima ideia do Deus que crê. Elas balbuciam palavras ao vento, muitas vezes arrotam, um conhecimento bíblico que não existe, algo totalmente vergonhoso. E hoje nós vamos tentar de alguma forma ajudar aqueles que de fato querem conhecer o Deus verdadeiro, o Deus que traz de fato salvação ao mundo. Então, como eu disse aos irmãos, em 2 de Timóteo, capítulo 1, nós vemos o nosso amado irmão, o apóstolo Paulo, nos ensinando o que fortalecia ele em um tempo de grande adversidade na vida dele, aonde o final da sua jornada estava se aproximando. E ele diz aqui no versículo 12, 2 de Timóteo 1,12: Por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Essa é uma frase que infelizmente a minoria do cristianismo de hoje pode falar. Eu sei em quem eu tenho crido. E estou certo. Olha que coisa, eu estou certo. A ideia é, eu tenho plena certeza, eu tenho plena convicção de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, como o irmão José nos ensinou ontem. O apóstolo Paulo tinha tesouros no céu. E o Senhor Jesus havia dito que quem guarda o seu tesouro no céu pode ficar tranquilo, porque a traça e o ferrugem não corroem, os ladrões não minam e nem podem roubar. Mas ao passo que nós vemos o apóstolo Paulo, que representa uma pequena minoria do cristianismo de hoje, nós vemos o profeta Isaías falando para a gente o que acontece com a grande parte da cristandade nos dias atuais, que não se diferenciam da Israel antiga. E está escrito agora, estou lendo para vocês agora Isaías 1,3: O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me conhece. O meu povo não me conhece. A maioria dos evangélicos de hoje não faz a mínima ideia do que é que eles estão fazendo na igreja, qual Deus que eles se ajoelham de noite, qual Deus que escreveu a Bíblia, quem é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não fazem a mínima ideia do que significa ser um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. São cristãos que leem livros como Bom Dia Espírito Santo,
e acha que é maravilhoso. Cristãos que ouvem pessoas como Edir Macedo e Companhia Limitada e acreditam que essas pessoas também são cristãs, bem como aqueles que o seguem. Essas pessoas não fazem a mínima ideia, irmãos, do que significa ser cristão e nem do Deus que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então hoje nós vamos iniciar essa série. Essa série ela é feita à base de perguntas e respostas. Os irmãos que quiserem anotar ou ouvir, fiquem à vontade. E a primeira pergunta, irmãos, que em qualquer catecismo cristão e seja saudável, a primeira pergunta sempre vai ser: qual é o propósito principal do homem? É algo que os filósofos passaram centenas de anos e ainda hoje debatem sobre isso. Qual é o propósito do homem? Qual o papel do homem nisso aqui tudo? Por que a gente está aqui? Por que nós estamos vivos aqui no ano 2020? Qual é o papel? Por que a gente acordou hoje? Por que o ano se iniciou? Por que está acontecendo tudo isso? Qual o propósito de tudo isso? De se lutar tanto para comer, para ter um telhado, e depois você tem que pagar a luz, e você paga a água, e você só não paga ar por enquanto, mas daqui a pouco com certeza vai se pagar também, uma taxa de respiração. Então, qual o propósito de tudo isso? Qual o propósito, qual o fim principal do homem, irmãos? Nós vamos encontrar várias respostas, mas a Bíblia, que é a rocha, o caminho para aqueles que de fato professam o Senhor, ela tem dois textos extremamente importantes para nós que revelam qual a resposta para essa pergunta. O primeiro texto é bastante conhecido de todos, é 1 Coríntios 10, 31. Já respondendo para vocês, o objetivo principal do homem é a glória de Deus, irmãos. Então, glorificar a Deus. Por isso, irmãos, que não importa se você comeu hoje, se você não comeu, se você está doente, se você está sadio, se você está de bom humor, se você está de mau humor, se você é uma pessoa, friorenta, calorenta. O propósito de Deus não é agradar você. O propósito de Deus é glorificar a si mesmo. Então, esse é o principal propósito da nossa existência, glorificar a Deus. O apóstolo Paulo responde isso de maneira muito clara em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. É isso que os cristãos deveriam fazer. Você vai morrer de coronavírus? Morra para a glória de Deus. Morra confessando a sua fé. Você está vivo? Então viva para a glória de Deus. Você tem dinheiro? Então use para a glória de Deus. Você não tem dinheiro? Então evidencie que a graça do Senhor é tudo na sua vida, porque mesmo sem dinheiro, você continua com a alegria do Senhor reinando no seu interior. Perceba, irmãos, que o fato é que não existe justificativa para que o homem não glorifique a Deus, a não ser a sua rebeldia. O homem natural, ele é rebelde a Deus. Então jamais se dedicará a cumprir o fim principal, que é glorificar a Deus. Quando nós falamos sobre isso, irmãos, nós estamos olhando para o momento em que Deus criou o homem, lá no Jardim do Éden. Deus havia criado todo o universo, Deus havia criado o planeta, criado todas as espécies do planeta, que havia criado já a vegetação, e então, como coroa da criação, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. E para que jeito? Então aí você pode falar qualquer coisa, mas se você leva a sério esses 66 livros sagrados, eu posso te garantir que o Deus verdadeiro, ele é autossuficiente em si mesmo. Então ele cria o homem para glorificar a ele. Toda a criação deve glorificar o seu Criador. É para isso que Deus criou o homem. Esse é o fim principal. E agora no Salmo 73, irmãos, nós vemos
que Deus criou o homem para glorificá-lo e para que tivesse comunhão com Ele. Perceba, Deus não precisava da gente para nada, mas nós precisamos de Deus para tudo. De maneira que para que venhamos atingir o objetivo da nossa criação, que é glorificar a Deus, como podemos glorificar a Deus? Tendo comunhão com Ele. Se não tivermos comunhão com Deus, jamais conseguiremos glorificá-lo. Por isso, irmãos, que Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Pois como nós iríamos glorificar a Deus se sequer o conhecíamos? Por isso que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 3: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem deveria glorificar a Deus, mas por conta do pecado, ele não pode mais fazê-lo. Então foi necessário que o Filho de Deus viesse reconciliar um povo, para que esse pudesse cumprir o fim originário do homem, que é glorificar a Deus. E aqui no Salmo 73, Salmo de Asaf, nós vamos ver nos versículos 25 e 26. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Deus é a minha porção para sempre. Quem nós temos, Senhor? Quem nós temos? Iremos nós confiar no homem? Quando a própria Bíblia nos adverte: maldito o homem que confia no homem ou no seu braço forte. Não, irmãos, é necessário que nós venhamos a ter comunhão com Deus para que possamos glorificá-lo. Então, daí nós já percebemos, irmãos, uma perversão que tem acontecido nas igrejas modernas, onde o fim principal do homem tem sido glorificar a Ele mesmo. Os cultos são feitos para as pessoas, as pregações, elas objetivam enaltecer o homem e diminuir a Deus. Nós vemos que isso não tem qualquer respaldo bíblico. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, para que nós venhamos a ter o cristianismo bíblico nos dias atuais. É preciso nadar contra a correnteza. É preciso andar na contramão da multidão. É preciso dizer: eu não acredito como a maioria dos evangélicos do meu tempo. Eu não acredito. O meu Cristo não é o mesmo Cristo das igrejas evangélicas de hoje, pelo menos da maioria delas. Como disse o nosso amado irmão ontem, não é possível amar a Deus e amar a riqueza ao mesmo tempo. Não pode isso acontecer. Jesus disse que isso é impossível. E olha, irmãos, que aquele que torna todas as coisas possíveis está dizendo que existe algo que é impossível. Você não pode amar a Deus e as riquezas. O irmão José ontem nos falou de maneira muito iluminada, mostrando para a gente que quando você ama um, você odeia outro. Quando você ama a sua própria vida, você odeia a Deus. Quando você ama o dinheiro, quando você ama o mundo, você odeia a Deus. É isso que está escrito, pelo menos, se você acredita na Bíblia, é isso que está escrito lá no Evangelho de Mateus. E nós vemos hoje uma geração de evangélicos que odeiam Deus, porque eles amam ao dinheiro. O grande Deus deles é o próprio ventre. Eles fazem cultos para si. O propósito das pregações é de alguma forma massagear o ego. As igrejas se transformaram hoje em grandes anfiteatros que pregam motivação. Então as pessoas vêm até a igreja não para que elas sejam transformadas, mas para que de alguma forma algum homem que está à frente possa usar textos bíblicos e usar esses textos para trazer motivação carnal para aqueles que estão sentados, de maneira que essas pessoas que estão sentadas e ouvindo, elas não vão buscar agradar a Deus,
mas elas vão buscar de alguma forma tirar tudo que elas puderem tirar de Deus para satisfazer os seus próprios interesses. E Deus tem permitido. Ele tem enviado o espírito do erro. Paulo já disse isso há 1900 anos atrás, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Deus tem enviado o espírito do erro para que aqueles que não têm prazer na verdade recebam a única alegria que eles terão, que é o engano da iniquidade nessa geração presente. Então aqui nós vemos, irmãos, por que hoje em dia nós estamos assistindo um cristianismo cada vez mais apóstata, um cristianismo cada vez mais, como diz a palavra apostasia, de costas para Deus, porque já começa errado. As pessoas vêm para a igreja não para aprenderem a glorificar a Deus, mas vêm para a igreja para que de alguma forma eles sejam glorificados, usando a Deus para isso. Eles tentam roubar a glória de Deus. Segunda pergunta, irmãos. Segundo ponto da nossa exposição. Qual é a regra que Deus nos deu para ensinar? Como podemos glorificá-lo? Como podemos glorificar a Deus? Já que o nosso propósito é glorificar a Deus, como nós vamos saber o que é que glorifica a Deus e o que não glorifica a Deus? A palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus contida no Antigo Testamento e no Novo Testamento que nos ensina como Deus é glorificado por meio das nossas ações. E nós vamos ver isso na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Perceba, quando o apóstolo Paulo disse isso, ele está falando que tanto a mensagem do Antigo Testamento e os profetas simbolizam isso. O próprio escritor do Deuteronômio, ou da Torá, foi o primeiro dos profetas, por assim dizer, que foi Moisés. Então, quando ele diz os profetas, ele se refere ao Antigo Testamento. E quando ele diz os apóstolos, ele está falando do quê? Do Novo Testamento. Então, aqui ele diz, nós somos edificados. A ideia de edificados, irmãos, é a ideia de algo que está sendo feito. Não diz, nós estamos edificados, como se já estivéssemos prontos. Mas nós estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal de esquina. Então a igreja, ela cresce fundamentada na Bíblia. Toda a criação só é criação, todo crescimento espiritual só é crescimento espiritual se procede das Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos ouvir pessoas que dizem ter muita intimidade com Deus, mas que não vão falar absolutamente nada que seja bíblico. Elas dizem que essa intimidade com Deus provém de uma oração mística que elas têm, onde Deus revela coisas profundas e ocultas para essas pessoas. Eu quero dizer para vocês, de maneira muito categórica, que essas pessoas são um bando de mentirosos. Tudo aquilo que Deus revelou, Ele revelou por meio da sua palavra. De maneira que Deus não é Deus de confusão. Se você vai falar algo de Deus, é bom que você comece com a expressão, está escrito. Então, nós vivemos em uma época onde muitos dos evangélicos ainda dizem, Deus falou assim comigo. E isso não seria problema se aquilo que Deus tivesse falado com ele tivesse fundamentação bíblica. Mas nós vamos ver, por exemplo, pessoas dizendo, Deus falou comigo para que eu, uma mulher, exerça a liderança numa igreja local. Deus pode fazer isso? Deus não pode fazer isso. Mas pastor, claro que Deus pode fazer isso. Mas como é que Ele pode fazer isso? Se Ele disse que Ele não permite que a mulher ensine e nem exerça a autoridade de homem. Então, como existem tantas pastoras hoje em dia, tantas bispas, mulheres que dão ordem, num monte de homens dentro da igreja, pelo menos das coisas que elas chamam de igreja hoje em dia.
Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque isso é apostasia. Existia uma igreja que tinha uma mulher que fazia isso. Foi na igreja de Tiatira. E Deus disse: eu não tolero isso que vocês estão tolerando. Eu não permito isso. E por que vocês estão permitindo? E Deus disse: eu matarei os seus filhos, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque tentar glorificar a Deus de uma forma que Deus não aceita, isso é recebido por Deus como uma das maiores ofensas. Vejamos então o que aconteceu com os dois filhos mais velhos do primeiro sumo sacerdote de Israel, que foi Arão. Quem foram os dois filhos de Arão? Nadab e Abiú. O que foi que eles fizeram? Eles tentaram glorificar a Deus. Como? Trazendo incenso para a sala, onde as pessoas estavam orando. Mas aquele incenso foi fogo estranho. E o que foi que Deus fez? Matou os dois. Como? Consumidos por fogo. Então, devemos tomar muito cuidado, irmãos. O que você acha que Ananias e Safira estavam trazendo dinheiro? Qual o propósito daquele casal? Supostamente mostrar para as pessoas que eles glorificavam a Deus. Mas Deus sabia que eles não estavam querendo glorificar a Deus, mas sim, de alguma forma, trazer glória para si mesmo com aquela falsa adoração. E Deus matou os dois instantaneamente. Então Deus desse, irmãos, não se brinca. Por isso é tão importante conhecermos a Deus para que possamos glorificá-lo. Uma pessoa que não conhece a Deus jamais poderá glorificá-lo. Por isso que em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus trará juízo destruidor, não somente para aqueles que se rebelam, mas também para aqueles que não conhecem. Não conhecer a Deus é um grande pecado, pois o propósito da nossa existência é conhecer a Deus e glorificá-lo, como vimos aqui. É importante também, irmãos, que a gente conheça a palavra de Deus, como está escrito em 2 de Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada. Você vai se deparar com uma série de pessoas que vão dizer a frase muito inteligente, pelo menos eles acham que são inteligentes, e eles dizem assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Para essas pessoas eu digo: meu irmão, você acha que Deus ia usar um jumento para escrever? Você já imaginou um jumento com uma caneta na mão? Qual é o único animal que consegue escrever? Qual é? O homem. E olha que com toda essa tecnologia de adestrar animais, você já viu algum macaco escrevendo? E o pessoal diz que viram do macaco, Você já viu algum macaco escrevendo o nome, assinando? Então quem é que Deus iria usar para escrever a sua palavra, senão o objeto da sua redenção? Deus, quando veio na terra, ele podia vir como anjo. Isso já seria descer ao extremo. O Criador virou uma criatura como anjo, mas ele virou o quê? Homem. Porque o propósito de Deus não foi redimir os anjos caídos. Esses já estão sem redenção. O propósito de Deus foi redimir o homem. E por isso o Senhor Jesus veio à nossa imagem. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Deus usou homens inspirados para escrever a sua palavra. A palavra inspirado, irmão, significa alguém que ouviu uma voz no seu ouvido. De maneira que quando Moisés escreveu a Torá, ou os livros da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Moisés não escreveu na sua própria cabeça, ele ouviu Deus falar para ele. Por exemplo, Moisés não estava quando Deus criou a terra. Moisés nem sonhava em ver o mundo ainda. Moisés vai aparecer, irmãos, centenas de anos depois do dilúvio. Mas Moisés ouve Deus dizer: olha, Moisés, o negócio foi assim. No princípio, eu criei o céu e a terra. E a terra estava vazia, Moisés. E aí a terra estava lá vazia, e o Espírito pairava sobre a face do abismo. Moisés ouviu isso. Quando você pega o livro de Isaías, é uma reunião de tudo aquilo que Deus revelou ao profeta Isaías e que ele
escreveu. Quando você pega o livro dos profetas menores, como Malaquias, Naum, Abacuque, a mesma coisa. Quando você pega os livros históricos, aqueles historiadores, eles foram inspirados por Deus para contar uma parte da trajetória do povo de Deus, que nos traz edificação. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque há uma voz hoje na igreja que se levanta contra a supremacia das Escrituras. E essas pessoas, elas dizem, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Então diz assim, Deus fala pela Bíblia, mas também Deus fala por outras coisas. Deus pode falar pelo Alcorão, pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Aí não pode ser radical. Meu filho, para essas pessoas, eu só tenho a dizer que Deus envie o Espírito Santo para trazer arrependimento. Porque só Ele pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. O grande pecado que é se levantar contra as Escrituras Sagradas. Então aqui, irmãos, ele diz de maneira muito categórica, o apóstolo Paulo, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir. Redarguir fala de repreender, para corrigir e para instruir em justiça. De maneira, irmãos, que as Sagradas Escrituras é a única regra que nos ensina a glorificar a Deus e a ter comunhão com Ele. Se alguém disse, olha, eu estava orando no monte e Deus disse que quer que você tenha glória com Ele, bebendo uma água santa do Rio Jordão. Você diz, meu filho, eu não vou fazer isso não, mas Deus escolheu ser glorificado por meio do trízimo. Meu filho, eu não acredito nisso não, mas Deus me revelou que Ele quer ser glorificado por meio de homens que tem 12 homens e que desses 12 tem mais 12. Não, eu não conheço isso não. Deus quer ser glorificado por meio de uma igreja formada de pequenos grupos. Você vê isso? Na minha Bíblia está escrito em Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento, escrito pelo nosso amado irmão Lucas, que todos os cristãos perseveravam juntos, unânimes. Não tinha esse negócio de igreja de células. Você já viu isso na Bíblia? Eu nunca vi. Me perdoe a honestidade. Isso é uma invenção que não tem nem 50 anos. Mas nós vivemos nessa época do novo, onde tudo aquilo que é novo é bom. Na Bíblia é o contrário. Tudo aquilo que é novo é ruim. Se você quiser acreditar em alguma coisa que seja verdadeiro, tem que ter no mínimo 2.000 anos. Se tem menos de 2.000 anos, meu filho, cuidado, bote a sua barba de molho se você tiver barba. Se você não tiver barba, meu filho, bote de molho a si mesmo. Então a única forma de glorificar a Deus e de conhecê-lo e ter comunhão com Ele, as Escrituras. Olha o que diz João, capítulo 1, versículo 3. 1 de João 1, 3. O apóstolo João escreve essas palavras, inspirado pelo Espírito Santo para nós. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Irmãos, existem duas igrejas. Existe uma igreja daquela época, existe a igreja da nossa época, é assim? Existe uma igreja para cada tempo? Pastor, porque tinha igreja daquela época, que o povo se vestia daquele jeito, que o povo vivia daquele jeito. Aí veio a igreja da Idade Média, agora a gente está numa igreja pós-moderna, pastor, não pode ser assim. Irmãos, não tem isso. A igreja é uma só. Se você não está vivendo como seus irmãos do passado, eu posso te garantir que você não vai nem passar perto do céu que eles já estão morando. Então aqui ele diz, olha, cuidado. 1 João 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. A ideia é, a igreja, ela tem comunhão, independentemente do tempo. Nós estamos ligados aos nossos irmãos do primeiro século, e eles ligados a nós, e eles ligados a nós. Nós somos um só povo. Nós somos um só rebanho e todos nós temos um só pastor e, portanto, também temos uma só regra de fé.
estamos todos debaixo de um só Espírito. E ele diz, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Você quer ter comunhão com o Pai? Tem que ser por meio do Filho, que nos envia o seu Santo Espírito. Então, irmãos, devemos tomar muito cuidado. Essas perguntas, elas devem estar firmes na nossa mente. As respostas dessas perguntas são imprescindíveis para que possamos, então, medir o nosso cristianismo, se ele é falso ou verdadeiro. A terceira pergunta, irmãos, que procede, é que nós vamos dar continuidade a essa nossa série do Deus do cristianismo, o que as Escrituras ensinam? Afinal de contas, o que nós encontraremos se nós nos dedicarmos a estudar os 66 livros da Bíblia? O que as Escrituras elas vão nos ensinar? Se nós pudéssemos resumir, irmãos, as Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer. O que você crê? Então, irmãos, tudo aquilo que você disser, eu creio assim, você tem que me dar pelo menos um versículo bíblico, ou 1 ou 10, melhor que seja 10, para a gente não ter dúvida, mas no mínimo 1. Eu creio que vai acontecer assim, pastor. Por que você crê que vai acontecer assim? Qual a passagem da Escritura que você se baseia para defender o seu credo? Então, é importante que nós entendamos, irmãos, que o cristão, por que as pessoas dizem que nós somos chamados muitas vezes de crente? Porque nós acreditamos, mas nós não acreditamos em algo aleatório, nós não acreditamos em algo subjetivo, nós não acreditamos em algo que vem do nosso coração enganoso ou da nossa mente limitada. Percebe, irmãos, que por mais que a gente estude, por mais que estejamos cheios do Espírito Santo, que venhamos viver uma vida cheia do Espírito Santo, ainda conheceremos em Deus em parte. Um homem cheio do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo, que tinha intimidade com Deus e conhecia as Escrituras por meio do Espírito, ele conhecia uma parte. E ele ansiava chegar ao dia onde ele conheceria como ele é conhecido, que é no momento da nossa glorificação. Todo aquele que Deus predestinou, a este chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Então as Escrituras, irmãos, elas nos ensinam basicamente o que a gente deve crer. Então, por que eu não acredito no Deus da Universal? Porque, irmãos, quando você quer em Cristo, você não ouve essa baboseira de pare de sofrer. Onde é que você vê isso? Muito pelo contrário, eu posso te apresentar dezenas de textos, não só não, dezenas de textos, que dizem que quando a gente começa a crer em Cristo, a gente começa a sofrer. A diferença é, o mundo, ele muitas vezes vai sofrer, mas pela motivação errada. O cristão sofre, mas sofre pela motivação certa, pelo menos deveria ser assim. A ponto de nosso sofrimento por amor a Cristo ser algo que glorifica a Deus. Olha que coisa linda. Filipenses capítulo 1, o apóstolo Paulo diz, e o Senhor nos concedeu graça para não somente crer nele, mas sofrer por amor a ele. Que conversa é essa, irmão, de venha para cá e pare de sofrer? E aí você vê uma igreja como essa que tem 4,5 milhões de seguidores, que entraram lá por conta desse chamado, pare de sofrer. E aí você vê, por exemplo, um representante da teologia da prosperidade dos dias atuais, que é a voz maior das Assembleias de Deus, que é o pastor Silas Malafaia, um assassino, né? Assassino de fé e assassino de pessoas também, porque ele diz que tem seguranças que, se aproximarem de alguém, atira para matar. Então, provavelmente, meu filho, já deve ter feito o teste em alguém. Então, uma pessoa dessa que é a voz de mais de 15 milhões de brasileiros, imagine, irmãos, que diz que Deus não quer que você seja pobre,
que diz que Deus não quer que você seja uma pessoa, sabe, de segundo plano. Deus criou você para que você tenha sucesso. Você sabia, olha irmão, se você colocar a palavra motivação no YouTube, você vai ficar assustado, que vai aparecer dezenas de pregações de Silas Malafaia. É uma das pessoas mais usadas para como palestrantes motivacionais nos dias atuais. Olha, se Deus te chamou para vencer, Deus quer que você seja isso, você não pode aceitar a derrota, você é chamado para vencer, você tem que ter um emprego melhor, você tem que ter uma vida melhor. E esse homem vai dizendo isso, irmão, e aí você vai e pega o apóstolo Paulo dizendo assim: tudo que eu tinha como lucro é o quê? Lixo. Paulo chamou diploma, dinheiro, emprego, casa, tudo isso Paulo disse é cocô de cavalo. Ele disse isso é esterco, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você vai acreditar em quem? Silas Malafaia e Paulo? Eu vou acreditar em Paulo. Mas mais de 15 milhões de brasileiros que se dizem pentecostais assembleanos. A maior denominação pentecostal do Brasil, de longe, é as Assembleias de Deus. Assinam embaixo do que esse apóstolo está falando. Tome cuidado, irmãos. Por isso que nós estamos pregando esse sermão aqui, para te dizer de maneira muito clara, que o nosso Deus não é o de Silas Malafaia. Então, se você se identifica com ele, fique à vontade para procurar outra igreja. Porque nós não aderimos a esse tipo de credo. A Bíblia nos aponta numa direção contrária ao que essas pessoas têm gritado para nós. E eu posso dizer de maneira muito categórica na noite de hoje, que o que mais me assusta nos dias atuais, irmãos, não é o grito dos falsos mestres, é o silêncio conveniente daqueles que supostamente conhecem a sã doutrina. Perceba que muitos pastores que não concordam com que esses apóstatas, eu só dei exemplo de dois, podia dar exemplo de outros aqui, mas eles se calam convenientemente, para que de alguma forma haja uma unidade evangélica e eles possam barganhar dinheiro, destaque. Porque assim, se eu for pregar sozinho, eu não vou ganhar nada, mas se eu me juntar com mais de um bocado de pastor, a gente consegue, ele ganha um pouquinho, eu ganho um pouquinho, não é assim? Cada um fica com a fatia do bolo. As igrejas hoje viraram o quê? Comércio. Então, cuidado, irmãos, porque pessoas próximas a nós, como disse o irmão José, aderiram a esse tipo de comércio diabólico. O mesmo de Judas. Usam Jesus para ganhar dinheiro. Essas pessoas você já viu, né? Elas estão cheias de quem? Satanás. Quem foi que entrou em Judas quando ele foi vender o Senhor Jesus? Satanás. Quem você acha que está presente na vida desses falsos mestres? Então, pegue a sua Bíblia, leia ela, e se eu estiver errado, me corrija. Versículo 1, capítulo 13 de 1 de Timóteo diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Olha a importância, irmãos, isso é dito num cenário de 2000 anos atrás. E nós vivemos uma realidade muito pior, porque a profecia do Senhor Jesus tem sido cumprida de maneira visível. A maldade tem se multiplicado. Então aqui nós vemos, olha, é preciso que, se você é cristão, você conserve um modelo. Existe um modelo a ser seguido. Se você é cristão, tem um caminho que você segue, tem uma linguagem que você fala, você tem um modo de vida diferente da do mundo, você tem perspectivas de futuro diferente da do mundo, você tem um posicionamento diferente do mundo, porque existe um modelo a ser seguido, e o modelo é Cristo. E todos aqueles que o seguem de perto, como foram os apóstolos. Conserva o modelo das suas palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. O que você vai encontrar em Jesus? Fé
e caridade. Essa palavra caridade aqui, irmãos, ela é traduzida como amor. É a palavra ágape, que muitas vezes é traduzido como caridade, como amor, porque é um amor que não exige nada em troca. Por isso que muitas vezes é colocado como caridade, porque a humanidade não conhece isso como amor. Conhece isso como o quê? Burrice. Rapaz, quer dizer que você vai ajudar essa pessoa, rapaz? Ah, mas você não aprende não, é? Você já foi passado para trás por mais de 100 e ainda continua nisso. Você ainda vai continuar com essa conversa de verdadeiro evangelho até quando, rapaz? Não está vendo que ninguém quer ouvir isso? Você vai continuar com esse negócio? Então, irmãos, a gente precisa entender que amor é isso. É continuar falando a verdade quando a verdade tem feito o mundo te odiar. Mas você não pode mudar a sua fala, porque isso seria negar o seu Senhor. Não é o mundo que vai dizer ou determinar aquilo que eu falo, nem a maneira como eu vivo. É Deus, por meio da sua palavra e do seu Espírito que me habita. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela também nos ensina o que Deus requer de nós. Não é somente o que eu creio, mas o que eu faço por Deus. Sabe, a gente vê muita gente dizendo hoje que tem fé. Mas aí você pergunta para essas pessoas: me mostra a sua fé. Não, fé é uma coisa que fica lá dentro, lá no interiorzinho do meu coração. Mentira. Essa fé não é verdadeira. A fé verdadeira, ela é visível. Se você quiser, eu posso pegar várias partes da Bíblia para lhe mostrar isso. Mas eu vou pegar uma que é muito direta, aonde o nosso amado irmão Tiago, pastor de Jerusalém, ele diz, inspirado pelo Espírito Santo, por isso que está nas Escrituras: a fé sem obras é morta. Não ache tal homem que alcançará alguma coisa com esse tipo de fé. A fé sem obras é morta. Você acredita que tem fé? Você acha que ter fé é acreditar que Deus existe? Os diabos também. Os demônios têm essa mesma fé. E ainda tem mais, viu? Porque eles creem e creem. Percebeu que a fé de muitos evangélicos de hoje é menor do que a fé dos demônios? Imagine. Aí você diz: não, pastor, mas como é que é isso? Eu vou lhe dizer: pela fé, o que foi que Enoque fez? Por que ele andou com Deus? Porque ele acreditava. Se você perguntasse: Enoque, você tem fé? Tenho. Me mostra, Enoque. Daqui a pouco você vai ver, eu vou andar com Deus. Você quer ir junto? Se você perguntasse para Noé: Noé, você tem fé? Tenho. Se ele mostra aqui a arca. Estou construindo, ela já tem quase 100 anos. Deus me falou que ia destruir o mundo inteiro, mas ele mandou construir essa arca que a gente se salvaria. Moisés, você tem fé, Moisés? Tenho. Me mostra, Moisés. Eu renunciei a ser chamado filho da filha de Faraó para sofrer afrontas junto com o povo de Deus no deserto. Aí é minha fé. Abraão, você tem fé? Tenho fé. Me mostra. Eu fui lá no monte que Deus mandou, Monte Moriá. Peguei o meu filho e preparei ele para ser sacrificado. Quando eu estava com a faca já para matar o meu filho, o Senhor disse: não precisa não, Abraão. Eu fui lá sacrificar Isaac. Aí você chega para os evangélicos de hoje: você tem fé? Tem. Cadê? Ah, pastor, assim não dá para demonstrar, né? Não dá. Então você não tem fé, meu filho. Perdoe a honestidade. Percebeu como a maioria dos evangélicos não tem fé hoje? Pelo menos não uma fé bíblica. Então, a Bíblia vai nos revelar essa importante balança para que nós possamos pesar a nossa fé, antes que ela seja pesada e reprovada. Vai chegar um momento onde nós seremos julgados. Mas se julgarmos a nós mesmos, não necessitaremos ser julgados pelo Senhor. Então,
O apóstolo Paulo é usado pelo Espírito Santo 2 vezes para dizer: examinem-se. Examinem-se. Vejam se vocês estão na fé verdadeira mesmo. É a palavra de Deus, irmãos, que é essa balança. A palavra de Deus é esse microscópio que revela o que de fato está dentro da gente. Quando você vai fazer um exame de sangue, a pessoa pega uma gota do seu sangue e bota eu acho que chama lâmina, né? Um negocinho de vidro, onde fica 2 vidros assim sobrepostos, e vem alguém com aquele microscópio que começa a examinar e ver se você está bem ou não. E ele faz isso à luz daquele aparelho. Pois é, a Bíblia é esse aparelho que a gente tanto precisa, para a gente ver se a gente está indo no caminho certo ou no caminho errado. Olha como é importante, irmãos. É isso que as Escrituras ensinam. Por que nós incentivamos tanto as pessoas a lerem a Bíblia, a estudarem a Bíblia, a se dedicarem a estudar as Escrituras, o Novo Testamento, de maneira exaustiva, o Antigo Testamento, para que eles possam conhecer a Deus, entender que aquilo que nós pregamos aqui não é o que nós requeremos, mas é o que Deus requer. Então, quando nós falamos para os irmãos, tem que renunciar a tudo. Ah, pastor, não pode ser assim, que exagero. Não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus que diz: todo aquele que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. E aí? Eu posso pregar para vocês algo diferente disso. Todo aquele que tentar ganhar, todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Eu posso pregar um evangelho diferente desse. Eu posso apresentar um evangelho diferente desse, que nos foi trazido pelo próprio Deus, encarnado. Mas é isso que as pessoas requerem, muitas vezes, dos pastores. E é o que o apóstolo Paulo já advertia Timóteo, pastor de Éfeso. Olha, Timóteo, cuidado, viu? Continua pregando a palavra, mesmo quando as pessoas não suportarem mais, e levantarem para si mestres, segundo as suas próprias conveniências. A ideia de concupiscência é conveniência. Eu quero alguém que seja conveniente para mim, e não alguém que faça oposição aos meus interesses. Como assim eu não posso ser feliz? Quem disse que você não pode ser feliz? Eu quero lhe ensinar o que é felicidade, meu filho. Você só pode ser alguma coisa quando você aprender o que ela significa. O ser humano nem sabe o significado da palavra felicidade. Aquilo que o homem chama de felicidade é condenação. É o caminho da porta larga que traz um caminho espaçoso. Mas o destino das pessoas que entram por essa porta e andam por esse caminho, qual é? A condenação eterna. Então, irmãos, cuidado. Quero concluir já essa passagem, essa pergunta, em Eclesiastes 12:13. O que as Escrituras ensinam? Eclesiastes 12:13. De tudo que se tem ouvido, e isso é precioso, irmãos. Eclesiastes é visto como um livro altamente depressivo. Isso está certo. Quem escreveu Eclesiastes, segundo quase que unanimidade dos estudiosos, foi Salomão. E ele vai escrever isso já debaixo de um juízo divino, porque ele havia se distanciado da vontade de Deus, para que as suas próprias vontades fossem realizadas. E aí ele escreve esse livro, como alguém que realizou todos os seus desejos carnais. E no final ele diz: e tudo isso é vaidade. Você está estudando porque você quer ser o melhor cientista de todos os tempos? Eu vou dizer uma coisa: isso é vaidade. Você está trabalhando porque você quer, deixar uma grande herança para os seus sucessores? Isso é vaidade. Isso também é loucura, mas é vaidade. Você quer ter um casamento dos sonhos? Você quer ter um relacionamento, maravilhoso com a sua esposa? Você quer ter uma família maravilhosa? Isso é vaidade. A ideia de vaidade, irmãos, é algo passageiro, algo sem essência. É o que o Senhor Jesus nos diz de maneira muito direta: você pode ganhar o mundo inteiro. É o que Salomão tenta dizer em todo esse livro. Salomão precisou de 12 capítulos. O Senhor Jesus precisou só de um versículo. Você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
Salomão precisou escrever isso por meio de 12 capítulos. Mas no final ele diz: e de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus. Ó, você vai estudar toda a Bíblia. E se você estiver estudando a Bíblia com o Espírito Santo no seu interior, sendo o seu real tutor, ele vai te dizer: tema a Deus. A ideia de temer, irmãos, não é ficar com medo. É a ideia de ter reverência. É a ideia de ter zelo com as coisas de Deus. Hoje nós vemos uma igreja que não tem qualquer zelo com as coisas de Deus. Eles fazem as coisas para Deus pior do que fazem para o mundo. Olha que coisa. Aí você diz assim: pastor, isso aconteceu na nossa geração, né? Não, meu filho, já aconteceu em Israel na época também, no Antigo Testamento. E você sabe qual foi o conselho de Deus? Fecha a igreja. Quando chegar nesse nível, fecha a igreja. Fecha a porta. Mas Senhor, pode não, fechar a porta. Para que as pessoas não venham me adorar de qualquer jeito. Como é que você traz um animal coxo para Deus? Você está maluco? Para Deus não tinha que ser só um animal perfeito, não. Tinha que ser o melhor animal do seu rebanho. O melhor do seu rebanho. E você traz um animal cego, um animal coxo, um animal que você não daria de presente ao governador, ao prefeito. E você traz para dar para Deus. Estava em Malaquias. Não, eu queria que tivesse um homem de coragem para dizer: não, vou fechar aqui. Vocês estão pensando que é brincadeira? Vocês querem trazer esse tipo de adoração? Você acha que Deus não está vendo isso e não está se ofendendo com essas coisas que vocês estão fazendo? Então, irmãos, eu vejo hoje que a maioria das igrejas que fechou a porta devia ter fechado mesmo. Porque de nada adiantaria essas igrejas que hoje estão com suas portas fechadas estarem com suas portas abertas e fazerem o que elas faziam antes do coronavírus. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus. Você teme a Deus? Você sabe por quê José correu da mulher de Potifar? Você sabe por quê? Porque ele temia a Deus. Não é porque a mulher de Potifar era feia, não. Não é porque ele não tinha muitas vezes vontade carnal. Não, é porque o temor que ele tinha por Deus era muito maior. Ele diz: por que você acha que um homem forte como José, a Bíblia diz que ele era forte, foge de uma mulher? Será que aquela mulher tinha poder para subjugar José fisicamente? Claro que não. Mas por que ele fugia? Por que ele fugiu? Porque ele conhecia o seu coração. Ele sabia que se ele ficasse ali, ele ia pecar. O que milhares de anos depois o apóstolo Paulo escreve para Timóteo? Foge dos prazeres. Com quem você acha que o apóstolo Paulo aprendeu? Por exemplo, de José. Olha, quando chegar alguma coisa, quem quiser lhe tentar, desse nível, corra. Não fique para evangelizar, não. Que conversa é? Você vai evangelizar o demônio? Uma mulher cheia de demônio, um homem cheio de demônio tentando seduzir você, e você vai ficar para evangelizar? Você vai cair, quebra a cara, corre! Cuidado, irmãos. A maior parte das pessoas que têm uma vida santa, elas pautam as suas escolhas no temor a Deus. Sabe por que eu não vou fazer isso? Porque eu temo a Deus. Sabe por que eu não vou agradar vocês? Porque eu temo a Deus. Sabe por que eu não vou respeitar os governos humanos quando esses forem contrários às ordens divinas? Porque eu temo a Deus. Foi isso que os apóstolos disseram ao Sinédrio: vocês acham que a gente vai obedecer vocês e desobedecer a Cristo? Mas ele diz aqui, teme a Deus e guarda. Meu filho, o pessoal não está nem conhecendo os mandamentos que dirá guardar. O verbo guardar no original significa colocar em segurança, colocar em um lugar seguro. Quando a Bíblia diz sobre tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, a ideia no original é você pegando o seu coração e colocando num cofre. Quando ele diz: eu guardei os seus mandamentos no meu coração para não pecar. Não é decorar a Bíblia, é amar a Bíblia. Isso é guardar os seus mandamentos.
Eu amo a palavra de Deus, é assim que você tem que dizer. Ah, você acha que essas ordens de Cristo são pesadas? Eu não acho não. Pesado é o meu pecado. Eu estou doido para me livrar dele quando eu entrar no céu. Estou doido para chegar no céu, porque eu sei que o meu pecado vai ficar do lado de fora. As ordens de Deus não são pesadas. Quando Deus me manda amar, perdoar, me sujeitar, isso não é pesado. Pesado é a minha carne. Ela é pesada. E eu preciso subjugá-la. Eu já estou aqui concluindo, irmãos. Guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. A ideia de homem aqui não é a ideia de sexo masculino, mas é a ideia de humanidade. A humanidade criada por Deus no jardim do Éden, ela tem que reverenciá-lo e guardar os seus mandamentos. É assim que nós glorificamos a Deus. É assim que a Bíblia nos ensina que Deus escolheu ser glorificado. E eu quero agora, irmãos, iniciar algo que eu creio que só vou concluir na noite de amanhã, se Deus assim permitir que tenhamos um amanhã. Mas essa é uma pergunta que precisa de uma resposta séria e verdadeira da nossa parte. Essa quarta pergunta aqui é um ponto central da nossa vida. Quem é Deus? Se alguém lhe perguntasse, quem é Deus? Primeira coisa, irmãos, é importante que a gente entenda que Deus é Espírito. Versículo 4, capítulo 4 de João, versículo 24. Deus é Espírito. Por que isso? Porque você, para se relacionar com Deus, você vai ter que estar em Espírito. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana: Deus está em busca dos adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Por que isso é importante, irmãos? Porque, olha, eu não posso chegar para vocês e dizer: olha, venham aqui, eu vou dar um pingo dessa água para vocês, e vocês vão sair daqui imunes ao coronavírus. Porque essa água, eu orei aqui nessa água, e Deus me revelou que ela vai imunizar todos que derem um gole nela. Ah, pastor, mas isso aqui, pastor, é o que muitos evangélicos chamam de ponto de contato. É como alguém que diz: não, vocês vão levar essa uva e isso vai trazer prosperidade à sua casa. Não, você vai aqui ungir com óleo e o óleo vai trazer alguma coisa diferente na sua vida. Não, Deus é Espírito. Ele não precisa de nada material para se relacionar com a gente. É isso que traz tanta dificuldade para os evangélicos carnais. Como eu posso me relacionar com Deus que eu não vejo? Aí você acha que isso é um problema para a gente só nosso? Meu filho, isso é um problema desde a época de Moisés. Quando Moisés subiu no monte, o que foi que o povo pediu para Arão fazer? Porque eles queriam ver o Deus que eles acreditavam. Quem era o Deus daquele povo lá? Os animais. Então ele faz um bezerro de ouro e a gente vai adorar esse bezerro de ouro. A gente quer um Deus que vá adiante da gente. A gente quer um Deus que a gente possa tocar, que a gente possa ver. Deus é Espírito. Mas eu não vejo Jesus. Como você não vê Jesus? O Espírito Santo não lhe mostra Jesus na palavra. Como você não vê? Eu vejo Jesus todo dia na palavra. Mas muitas pessoas não estão satisfeitas com isso porque elas são carnais. Deus é Espírito, irmãos, e para agradá-lo e para se relacionar com Ele só espiritualmente. Como você acha que aconteceu no Jardim do Éden? Deus, toda a tarde, vinha conversar com Adão e Eva. Como era aquilo? Deus é Espírito. Como você acha que Deus andava com Enoque? Deus precisava de perna? Deus precisava de um corpo para poder andar com Enoque? Deus é Espírito. Deus vai lá conversar com Moisés. Deus precisou aparecer para Moisés? Não. Ele só mostrou uma árvore pegando fogo para chamar a atenção de Moisés. Mas Deus estava naquela árvore? Não. Deus é Espírito, Ele está em todos os lugares. Mas a gente não gosta de um Deus assim. Por quê? Porque a gente é carnal.
Paulo escreveu aos Coríntios e diz: eu gostaria de falar a vocês como a espirituais, mas não dá, porque vocês são carnais. Quero mostrar para vocês as verdades eternas de Deus, mas não dá, porque vocês querem um Deus igual a vocês, e esse Deus não é da Bíblia. Salmo 50, versículo 21. Vocês erraram. É um salmo que está falando da trajetória do povo no deserto, aquele povo que rebelde. Vocês erraram porque vocês acharam que eu era igual a vocês. Agora, que audácia do homem achar que Deus é igual a gente. Ah não, mas Deus nos fez a imagem e semelhança. Foi, né? Mas isso foi antes do pecado. O pecado mudou tudo. Deus fez isso em Gênesis 1 e 2. O que aconteceu no Gênesis 3? O homem pecou. E então foi destituído da presença de Deus. Então, irmãos, cuidado. Deus é espírito. Portanto, se você quer agradar a Deus, tem que ser espiritualmente. Eu fico impactado que ainda hoje, irmãos, você vai batizar alguém, aí a pessoa, sabe, você diz: irmão, você quer ser batizado? Pega um copo de água aí. Ô pastor, não tem piscina aqui não? Eu digo: por que? Você quer nadar? Cuidado, viu? Você sabe nadar? Às vezes a pessoa não sabe nem nadar, que é uma piscina para batizar. Eu digo: meu filho, você já pensou você entrar numa piscina semiolímpica, você vai afogado, feliz? Não, pastor, mas eu pensei assim, né? Era aquela imagem bonita de eu mergulhando. Carnal. Você acha que é a quantidade de água que vai trazer veracidade ao seu batismo, infeliz? É a quantidade de água? Não, é a quantidade de arrependimento. Amém. Uma pessoa que está com o coração arrependido, ele não liga. Teve uma pessoa que foi batizada aqui, foi um copinho de água desse daí, 200 ml. A pessoa foi falar para mim depois: pastor, eu senti que parecia uma cachoeira caindo em cima de mim. Eu disse: essa pessoa foi batizada espiritualmente. Mas as pessoas, elas querem ver para crer. Aí você diz: pastor, porque eu sou igual a Tomé. Não, você não é igual a Tomé não. Para você ser igual a Tomé, você precisa muito ainda, viu? Então, cuidado, irmãos. Cuidado. Deus é espírito. Por isso que a gente fecha o olho. Por isso que a gente ora em qualquer lugar. Eu não preciso subir no monte para me encontrar com Deus. Eu não preciso disso, porque Deus é espírito. Eu posso estar dentro de um ônibus lotado e ter comunhão com Deus. Ninguém lá está sabendo que eu estou em comunhão total com Deus. Sabe onde foi que nós temos um apóstolo cheio de comunhão com Deus? Numa prisão, na ilha de Patmos, uma ilha prisão. Você já imaginou alguém numa prisão, onde a faixa de vida das pessoas naquela vida, vida diária insalubre era de 6 meses, e um senhor de idade sendo colocado naquelas situações animalescas, ele tem comunhão com Deus a ponto de subir ao céu. E eu fui levado ao céu. Olha, como foi isso? Mas era prisão, seu doido. Não, mas abriu uma porta do céu e me puxaram. Porque Deus é espírito. Quando o apóstolo Paulo vai contar a experiência dele ter ido ao terceiro céu, rapaz, eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo. Quem que sabe? É Deus. Porque Deus é espírito. Glória a Deus. Segundo lugar, irmãos, já concluindo aqui, eu vou parar nesse segundo atributo de Deus. Deus é infinito. É muito importante para a gente não limitar Deus. É comum hoje pessoas fazerem perguntas: pastor, Deus pode fazer isso? Deus pode fazer aquilo? Por que Deus não faz aquilo? Por que Deus não faz assim? Nós vamos encontrar um dos grandes questionamentos da apologética cristã, que é a questão, muitas pessoas chamam, se eu não me engano, é a palavra teodiceia. É conhecido como o problema do mal. O que é isso, pastor? É o grande conflito que existe entre os ateus e os cristãos em relação à questão do mal no mundo.
O que é que os ateus dizem? Rapaz, você está me dizendo que Deus é onipotente e que Deus é bom. Não é isso mesmo? Aí os evangélicos, né, dizem, é isso mesmo. Aí o ateu vai dizer, mas se Deus é bom e Ele pode todas as coisas, por que Ele permite o mal? Por que hoje teve gente que foi assassinada, estuprada? Por que existem ditadores genocidas? Porque Deus está assistindo, como alguns dizem, né? Não, irmão, Deus não está assistindo nada. Deus está, por meio do seu poder, exercendo a sua vontade. E por que o problema do mal? O problema do mal, irmãos, diz respeito à rebelião do homem a Deus. Sabe? Uma pessoa pode morrer espancada e isso ser bom. Como foi que morreu Estevão? Como foi? Você já imaginou alguém morrendo apedrejado? Você acha que essa cena é bonita? E você acha que isso foi ruim? Pergunte a Estevão se ele queria voltar atrás. Estevão, se você soubesse que você ia ser apedrejado daquele jeito, você pregaria aquele sermão diante do sinédrio enfurecido. Você faria isso, Estevão? Faria. Foi Deus que mandou. Mas isso não é bom, uma pessoa morrer desse jeito, pastor. Para Deus é. Percebe, irmãos? O que é bom e o que é mal não é aquilo que a nossa sociedade determina, é aquilo que Deus revela. Talvez para você, Deus destruir toda a humanidade rebelde não seja bom. Tem muita gente que tem vergonha do inferno, sabia? Que não gosta de pregar o inferno porque fica meio assim, rapaz, eu não consigo aceitar como Deus tão bom vai pegar gente assim tão boas e botar para viver a eternidade no inferno. Pô, mas tanta gente boa no mundo. Só porque não é evangélico, porque não é evangélico, é do verdadeiro evangelho. Esse verdadeiro evangelho. Porque não é desse verdadeiro evangelho, vai morrer, vai para o inferno. Rapaz, eu não acredito nesse Deus não. Vai fazer isso? Porque a pessoa vai pensar, não, é por isso que eu nem prego do inferno, eu prego salvação. Rapaz, quando a pessoa me diz isso, eu tenho medo de quem ele evangelizou. Porque como é que você vai falar de salvação sem condenação? A salvação sem a condenação é falsa. Elas têm que ser apresentadas juntas, como uma nota de 100. Alguém já viu uma nota de 100? Eu vejo dificilmente. É raro. É raro. O cristão normalmente vê acima de 10 ou de 20. De vez em quando passa uma de 50, mas já passa voando, né? Já sai direto para pagar alguma conta. Ele entra na carteira e fica em média, né, algumas horas e vai pagar alguma conta. Mas vamos imaginar que você está com uma nota de dinheiro e alguém dá uma nota de dinheiro e só tem um lado. O outro lado está sem nada, só papel. E aí, você vai aceitar? Não, pai, mas aqui é dinheiro, pai, aqui tem um lado que está funcionando. Você vai pagar o quê com aquilo? É a mesma coisa, irmão. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Porque se existe a salvação eterna, existe a condenação eterna. Sabe quem falou isso? Jesus. Lá em Mateus 25. Ele diz, e os justos irão para a salvação eterna. E os ímpios para a condenação eterna. Então se a salvação é eterna, a condenação também tem que ser. E aí? Não, mas eu não gosto de falar isso. Falar isso no evangelismo, afasta. Meu filho, afasta bode. Em nome de Jesus, faça esse favor. Quando você for evangelizar, evangelize de verdade. Para evitar que o bode vinha para a igreja e depois fique querendo dar chifre aqui. É um trabalho. Então, cuidado, irmãos. Evangelize sem medo. O que você acha que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1? E eu não me envergonho do evangelho. Tem muita gente que, né? Deus é amor! Aí fala bem alto. Mas os vasos de ira vão preferir. Não, fala bem baixinho, tá ninguém ouvindo, né? É como você viu aquelas propagandas? Que eles falam que o remédio faz de bom, né? Bem assim, aí depois, bem rápido, vem alguém e fala, a letra pequenininha. Alguém lê a letra pequenininha, meu filho, tão rápido que nem se você pausar dá para entender. E tem um negócio, né? Aqueles remédios que são usados para perda de peso, né? Aí depois diz assim, isso
vai fazer você perder isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Aí depois vem uma voz assim que diz assim, isso associado com uma dieta, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essa parte vai bem rápido, né? Então, cuidado, irmãos. A gente não se envergonha de nada. Então, Deus é infinito. Ele é infinito em sua sabedoria. Ele é infinitamente bom. Ele é infinitamente amoroso. Você acha que você é mais misericordioso que Deus? Saul, você acha, Saul? Você acha, Saul, que é misericórdia você deixar os ímpios cometendo impiedade e influenciando as pessoas a impiamente praticarem rebeldia contra Deus todos os dias, Saul? Porque foi isso que Saul fez quando poupou os amalequitas que Deus tinha mandado matar. Então, você acha que é bom? Em vez de você pegar uma alma que você tinha a obrigação de evangelizá-la corretamente, você apresentar um evangelho mambembe, um evangelho de uma perna só, para que aquela pessoa se sinta bem na igreja, você acha que isso é uma coisa boa? Aí a pessoa se sente feliz. Ah não, eu estou muito feliz, porque eu aprendi que Deus é amor. Eu aprendi que não importa o que eu faça, Deus me ama. Como a história, pai? Não importa o que você faça. Meu filho, eu acho que essa é a frase que a gente mais ouviria se fosse para o inferno. Eu não desejo que ninguém vá para lá. Mas a frase mais ouvida do inferno é: eu fiz do meu jeito. Tinha um jeito de Deus e eu não quis fazer, eu fiz do meu jeito. Aí eu não quis parar. Então não faça do seu jeito não. Deus é infinitamente sábio. Versículo 11 do livro de Jó, eu quero concluir aqui nessa noite. Versículo 11 de Jó diz assim: porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Você acha? Você acha que você vai chegar à perfeição do Todo-Poderoso? Então por que você está querendo rivalizar com Ele? Deus está te dizendo para você fazer isso. Você diz: não, Deus, eu não vou fazer assim, mas eu ainda vou alcançar aquilo que você disse que eu não alcançaria, que é o céu. Foi isso que fez no livro, né, O Peregrino, um personagem chamado Ignorância. Cristão e fiel, cristão esperança, né? Eles param do lado e começam a falar com ele, né? Cá, você está indo para onde? Ah, eu estou indo para a cidade celestial, mandei tudo na minha cidade, estou indo aí para a cidade celestial, vou lá entrar no céu e vai ser muito bom. Aí diz: e cadê o seu certificado? Ah, mas não tenho certificado não, eu vou do meu jeito aqui. Tanto que ele fica até incomodado com a presença de cristão e esperança quando eles ir embora. Não, podem ir, depois eu alcanço vocês. Ele não alcança coisa nenhuma. No finalzinho do livro, você vê cristão e esperança atravessando o rio, quase morrendo afogado, e passa ignorância de barquinho, e ele nem estava remando. Quem estava remando era outro, era o barqueiro. Ele estava só distraído, né? Vai, rema aí, vai. Rapaz, que rio bonito. E tem esses dois loucos aí tentando atravessar nada, tendo um barquinho aqui, olha para isso, esses cristãos que ficam nesse exagero. Fica nesse exagero de querer fazer tudo da forma bíblica. Eu estou aqui no meu barquinho, vou chegar do mesmo jeito. Aí tem uma frase assustadora que termina o livro, né? Perto de terminar o livro, John Bunyan diz: eu descobri que na porta do céu tinha uma entrada para o inferno. Você acha que John Bunyan tirou isso da cabeça dele? John Bunyan nunca se atreveria a falar uma palavra que não tivesse no mínimo 10 versículos bíblicos para ele fundamentar. Pra você entender a vida desse homem, até os inimigos dele diziam que se cortasse ele, saía versículo bíblico, não saía sangue. E isso é o que a gente tem que se pautar. Por que John Bunyan disse isso? E eu descobri que na entrada, na porta do céu tinha uma entrada para o inferno, porque ele aprendeu de Jesus. Foi de outra pessoa, não foi de Jesus. Muitos dirão naquele grande dia: Senhor, Senhor. Onde você acha que essas pessoas vão estar? Na porta do céu, achando que vão entrar. Senhor, Senhor. Como foi que Jesus contou a parábola das virgens? Aquelas mulheres, elas bateram aonde? Na porta. Que porta que elas bateram? Do céu. E o noivo falou, ó, nem abriu. Falou pela janela: olha, vocês querem
quer. A gente quer entrar. Agora, a porta se fechou. E eu descobri. Oh, irmãos, que bom que muitos evangélicos descobrissem isso antes daquele ano de Deus. Mas infelizmente muitos só descobrirão quando for tarde demais, como foi no caso de ignorância. É justamente tentando evitar a ignorância de muitos que nós estamos iniciando essa série. Qual é o Deus do seu cristianismo? Qual é? Você tem certeza que é da Bíblia? A gente vai tentar provar isso aqui, à luz dessas próximas pregações, como nós vimos hoje aqui. Tudo que falamos biblicamente. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, a não fazermos parte dessa grande massa de apóstolos, de pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas ouvem. Em vão vocês me louvam com os lábios, porque o coração está distante de mim. Deus, irmãos, é o que a Bíblia vai dizer de maneira repetitiva. Deus nunca exigiu de nós sacrifício. O que Ele quer de nós é obediência. Então não adianta você chegar e dizer, pastor, eu não estou indo esses dias, já tem uns meses que eu não vou na igreja, então essa semana eu vou pegar firme, porque eu vou ficar mais uns 2 meses sem vir. Como é a história? Não, mas eu vou fazer assim, essa semana eu vou pegar firme, eu vou para tudo, porque vou ficar mais uns 2 meses, sem nem duas caras. Por que, meu filho? Não, pastor, porque sabe como é, né? Eu tenho muita coisa para fazer. Deus não quer isso. Deus não quer que você chegue aqui, pegue todo o seu dinheiro e derrame no teu plástico. Para que você quer fazer isso? Qual é a sua motivação? Você quer comprar a bênção de Deus? Se for essa a sua motivação, eu posso te garantir que nem todo o dinheiro do mundo seria suficiente. Agora, se você quer trazer as suas 2 moedinhas, como aquela viúva, Deus vai receber muito bem. Mas se você acha que pode comprar o céu, Ele não está à venda. O homem pode comprar muitas coisas, mas ele não pode comprar a comunhão com Deus e nem a sua entrada no céu. É isso que deixa os soberbos indignados com o cristianismo bíblico. Se chegar o homem mais rico do mundo aqui na igreja hoje, ele vai sentar na mesma cadeira que vocês. Ele vai ouvir o mesmo evangelho e ele vai ser chamado a viver a mesma vida que vocês. Ah, mas ele é rico. Ele pode ser rico da porta para fora. Ele entrou aqui nessa escada, ele creu nesse evangelho, ele entendeu que é todo mundo igual. Você entrou pela porta estreita e está andando pelo caminho apertado, não importa quem você era. Seus títulos de nobreza, seus diplomas, todo o seu dinheiro aqui não vale nada. Isso é igreja. O irmão José falou sobre como o dinheiro ficava na igreja. Aonde? Aos pés. Ó, aqui o dinheiro não manda não. Quando a igreja começar a ser subserviente ao dinheiro e aos interesses do mundo, ela já deixou de ser igreja. Porque Jesus já estará do lado de fora, como foi no caso de Laodiceia. Então que a gente tenha isso sempre de maneira muito séria e resoluta no nosso interior. Sabe o que é que Deus requer de mim e de você? Obediência. Não importa quem você era e nem quem você acha que é. Você não está numa posição de desobedecer a Deus. Entenda que todos aqueles que estão fazendo dessa forma terão que arcar com as devidas consequências. Eu não amaria vocês se não alertasse.
Naquele grande dia, vai ser dessa forma que seremos pedidos. Você me obedeceu? Não, você não me obedeceu. Ah, não, você me obedeceu. Virgens prudentes, obedientes. Elas ouviram que o seu Senhor poderia chegar numa hora que elas não esperavam. Por isso elas levaram azeite. As outras acharam que ele ia chegar na hora que fosse conveniente para elas. Por isso foram de qualquer jeito. Ó, se for de qualquer jeito, é melhor que não seja de jeito nenhum. Meio cristianismo é pior do que cristianismo nenhum. Isso que está dizendo não sou eu não, viu, irmão? Isso que está dizendo é o Senhor Jesus, a igreja de Laodiceia. Quem dera você fosse fria ou você fosse quente. Mas porque tu és morna. Como você acha que está 99% dos cristãos de hoje? Mornos. Não sou eu que digo isso não, irmãos. Eles mesmos dizem. Várias pessoas que eu comunico pela internet, que muitas vezes externalizam isso publicamente, por meio dos seus posts. Ah, eu sinto que eu devia fazer mais, eu sinto que eu estou me esfriando na fé. E vem cá, você não está fazendo nada. É como uma pessoa que está dizendo assim: rapaz, eu sinto que eu estou com falta de ar, que eu estou com febre, está com todos os sintomas de que está com Covid, e rapaz, eu sinto. E você não vai fazer nada, não vai no hospital. Ah, mas eu sinto que eu estou fazendo tudo errado. E você não vai fazer nada. Como é isso? Deus está lhe mostrando. Ele podia nem lhe mostrar. Só ele lhe mostrar que você está fazendo algo de errado, é misericórdia. Então, que a gente aprenda, irmãos, que com Deus infinito, desse não se dúvida. Se Deus está lhe alertando em relação a alguma coisa na sua vida, é bom que você leve a sério. Ó Deus, nos ajuda a sairmos de toda a mornidão e apatia espiritual, se não começar de mim, e a levarmos cada vez mais a sério a tua santa palavra, Senhor. E cada vez mais, Senhor, nós possamos viver como se o viver fosse Cristo. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a subjugar as vontades da nossa carne, para que venhamos a viver pelo Espírito. Não nos deixa, Senhor, envergonhar o teu nome, mas nos ajuda a viver uma vida que te glorifica. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um olhar santo, e não se esqueça de dizer para você mesmo: se você quiser ser crente, tem que ser de verdade.